Você tem clamado em seu quarto, com a alma cansada, sentindo como se suas palavras batessem em um teto de bronze e voltassem vazias. A angústia da espera corrói a sua esperança, enquanto o mundo lá fora continua girando, indiferente à guerra que se trava dentro de você. Você olha para o céu e pergunta: Senhor, tu me ouviste? Essa pergunta, nascida da dor e da exaustão, é exatamente o campo de batalha onde a sua fé está sendo testada. O inimigo da sua alma quer que você acredite que está sozinho, que seu clamor se perdeu no vazio. Mas eu estou aqui, como uma voz vinda do trono, para te dizer que o silêncio é o ambiente onde os maiores milagres de Deus são preparados. Essa sensação de abandono é uma mentira estratégica, um véu de fumaça lançado para te fazer recuar um passo antes da sua maior vitória. Cada lágrima derramada, cada joelho dobrado no escuro, cada sussurro de fé em meio ao desespero, não foi em vão. O que você percebe como demora no reino espiritual é o tempo necessário para que as engrenagens do céu girem, para que anjos sejam comissionados e para que as circunstâncias na terra sejam perfeitamente alinhadas para a manifestação do seu milagre. A sua parte é crer, a parte de Deus é agir. E Ele já está agindo. O que está para ser revelado a você vai mudar para sempre a forma como você enxerga a sua luta e o poder da sua oração. O céu nunca esteve em silêncio. Ele apenas estava em operação. Comente agora: eu tomo posse dessa revelação. Saiba que no exato momento em que seus lábios proferiram aquela oração, você não estava apenas falando com Deus, você estava declarando guerra no mundo espiritual. Sua voz, mesmo que fraca e embargada pelo choro, ecoou nos céus como um trovão, atravessando a cortina que separa o visível do invisível. O que você não viu foi que sua fé se tornou um gatilho, uma autorização para que o poder de Deus entrasse em cena de uma forma avassaladora. Sua oração foi o comando que ativou uma operação divina, um mandado celestial assinado com o sangue de Cristo, liberando recursos e poder em seu favor. O mundo espiritual não reage a reclamações ou a medos, mas ele se curva perante a oração de um filho de Deus, que mesmo sem ver, decide crer. Você não está apenas esperando por uma resposta, você está no centro de uma resposta que já começou a se desdobrar. Porém, é crucial que você entenda contra quem é a sua luta. O seu conflito não é com Deus. O silêncio que te atormenta é a principal arma do seu adversário. Ele é o mestre da ilusão, o pai da mentira, e ele se aproveita do tempo entre a sua oração e a sua manifestação para semear o caos na sua mente. Ele sussurra que Deus se esqueceu de você, que sua causa é pequena demais, que seu pecado é grande demais, ou que você simplesmente não tem fé o suficiente. O objetivo dele é um só: fazer você duvidar do caráter de Deus e, por consequência, parar de orar, de vigiar e de esperar. Ele quer que você abandone o campo de batalha, convencido de que a guerra está perdida, justamente quando os reforços celestiais estão virando a esquina para selar a sua vitória. Essa oposição se manifesta como uma estagnação inexplicável na sua vida. É como andar em um pântano espiritual, onde cada passo para frente exige uma força descomunal e te suga para mais fundo. São as correntes do quase, da porta que se fecha no último minuto, da promoção que nunca chega, do diagnóstico que não muda. O inimigo teceu um véu de confusão sobre seus olhos para que você não enxergue as saídas que Deus já criou. Ele trabalha incansavelmente para manter sua vida em um ciclo de repetição, frustração e cansaço, para que sua alma adoeça e sua fé se apague. Essa força que te puxa para trás não é o destino, não é o acaso, e certamente não é a vontade de Deus. É a resistência desesperada de um inimigo que sabe que o seu tempo de derrota está decretado. Imagine uma sala de guerra celestial. No instante em que você orou, um mapa foi estendido sobre a mesa e sua vida foi destacada.
A ordem foi dada por Deus e a bênção foi imediatamente liberada em sua direção, como um míssil teleguiado de amor e poder. Contudo, entre o ponto de partida no céu e o seu endereço na terra, existe um território hostil, uma zona de conflito onde forças das trevas tentam interceptar, atrasar e bloquear o que já é seu por direito. A batalha que você sente não é para convencer Deus a te abençoar, mas sim para resistir em fé, enquanto o que Ele já liberou viaja até você, rompendo as barreiras que o inimigo levantou. A sua perseverança em crer é o que mantém o caminho aberto para o seu milagre chegar intacto. Eu sei o que você está sentindo. Posso ver a exaustão em sua alma. Falo com você agora, que chora em silêncio quando ninguém está olhando, que sente o peso do mundo em seus ombros. Você vê as celebrações dos outros, as vitórias alheias compartilhadas nas redes sociais, e um nó se forma na sua garganta enquanto você se pergunta: e o meu dia, Senhor? Quando a minha vez vai chegar? Não há julgamento aqui, apenas compreensão. Essa dor é legítima, é a dor de um guerreiro que está há muito tempo na trincheira, que continua lutando mesmo sem sentir a força, que continua crendo mesmo quando a esperança parece um luxo distante. Eu quero que você saiba que o céu vê cada lágrima sua, e elas não são ignoradas. São recolhidas em um odre como um memorial da sua fidelidade. Em sua mente, uma voz cruel sussurra mentiras que parecem verdades. Será que eu não orei direito? Será que usei as palavras erradas? Talvez eu não tenha fé o suficiente. Ou talvez Deus esteja desapontado comigo por algo que eu fiz. Quero que você entenda agora, em nome de Jesus, que essa voz não é a voz de Deus. É o eco da acusação do inimigo projetado para te paralisar pela culpa e pela autocondenação. Deus não opera com base em fórmulas de oração, mas na sinceridade de um coração quebrantado. Sua oração mais poderosa talvez tenha sido aquele gemido sem palavras, aquele suspiro de quem não aguentava mais. Esses são sons que movem o coração do Pai de uma forma que você não pode imaginar. Você não falhou. Você está em guerra. O seu corpo sente o impacto dessa batalha espiritual. As noites mal dormidas, o coração acelerado por uma ansiedade que surge do nada, o cansaço que não vai embora mesmo depois de uma noite de sono. Você veste uma máscara de força todos os dias, sorri para as pessoas, cumpre suas obrigações, mas por dentro sua alma está gritando por socorro, por um alívio, por um sinal de que tudo vai ficar bem. Esse esgotamento físico e emocional não é frescura, não é fraqueza, é a prova concreta de que você está resistindo a uma pressão invisível e imensa. Você está sendo atacado em seu corpo, em sua mente e em suas emoções, porque o inimigo sabe que se ele te quebrar por dentro, ele pode roubar o milagre que está do lado de fora. Mas quero que você veja esse cansaço por uma nova ótica. Ele não é um atestado da sua derrota, mas sim um certificado da sua resistência. Preste atenção. Almas que já se renderam não sentem o peso da batalha. O navio que está ancorado no porto não enfrenta a fúria da tempestade. Se você está cansado, é porque você não desistiu. Se você está ferido, é porque você permaneceu no campo de batalha. O inferno inteiro está aplicando força contra você porque você carrega uma promessa que o apavora. Sua exaustão é a prova do quanto você tem lutado, e Deus honra guerreiros que lutam até o fim. Ele não te deixará cair. Esse cansaço está prestes a ser substituído por uma força sobrenatural. Neste exato momento, no reino invisível, o inimigo celebra sua aparente vitória sobre você. Ele olha para o seu silêncio, para a sua angústia, e acredita que seu plano de te isolar e te fazer duvidar funcionou. Ele convocou suas hostes para construir muralhas espirituais ao redor da sua bênção, fortalezas de adiamento, de frustração e de impossibilidade, para garantir que o que Deus liberou dos céus jamais chegue às suas mãos. Ele aponta para você e diz às suas legiões: vejam, está acabado, ele está prestes a desistir. A sua fé vacilou. Ele se engana ao confundir o tempo da preparação de Deus com a ausência do poder de Deus.
Ele celebra cedo demais, pois não faz ideia da reviravolta que está prestes a acontecer na sua história. Uma reviravolta que começa agora. O inimigo te arrastou para um deserto espiritual, um lugar onde a paisagem nunca muda, onde o sol da aflição queima sem cessar e onde não há fonte de água para saciar a sede da sua alma. Nesse lugar, ele sopra em seus ouvidos que este deserto é o seu destino final, que você nasceu para viver na escassez, na solidão e na aridez. Ele quer que você se acostume com a areia em seus pés e desista de procurar pelo oásis da promessa. Mas este deserto não é sua morada, é apenas a sua passagem. É o campo de treinamento onde Deus está forjando em você um caráter inabalável e uma fé que pode mover montanhas. Você não morrerá neste deserto. Você vai atravessá-lo e sair do outro lado carregando seu milagre. Digite com fé: estou em pé porque Deus me sustenta. Ele te aprisionou em jaulas que não possuem grades de ferro, mas que são igualmente reais. É a prisão de um emprego que rouba sua paz, mas que você tem medo de deixar. É a prisão de uma dívida que te sufoca e te humilha. É a prisão de um relacionamento que drena sua vida, mas que você não consegue terminar. É a prisão de uma mentalidade de derrota que te convence de que você não é bom o suficiente, que não é capaz, que não merece mais. Essas prisões invisíveis são fortalezas demoníacas construídas com tijolos de medo, mentiras e intimidação. E hoje, a luz da revelação de Deus está entrando nessas celas para te mostrar que a porta sempre esteve destrancada. A chave é o nome de Jesus. Além das prisões, ele lançou sobre a sua mente um véu escuro, uma névoa densa de confusão. É por isso que você não consegue ter clareza. É por isso que suas ideias parecem não ir para frente. É por isso que você se sente perdido, sem direção, sem propósito. Você tenta ouvir a voz de Deus, mas tudo o que escuta é um ruído de estática, uma mistura de medo, dúvida e ansiedade. Este é um ataque direto à sua capacidade de discernimento, uma tentativa de cortar a sua comunicação com o quartel-general dos céus. O inimigo sabe que se você não consegue ouvir as ordens do seu comandante, você se torna um soldado vulnerável no campo de batalha. Mas esse véu está prestes a ser rasgado de cima a baixo. Ele também tem usado pessoas, muitas vezes sem que elas mesmas percebam, para atirar setas de inveja, palavras de crítica e julgamentos que pesam sobre sua alma. São os olhos invejosos que cobiçam o que você tem e amaldiçoam o que Deus ainda vai te dar. São as fofocas e as calúnias que tentam manchar sua reputação e minar sua confiança. Cada palavra negativa dita contra você se torna uma flecha espiritual enviada para te ferir, te paralisar e te fazer recuar. Não subestime o poder das palavras, mas saiba que nenhuma arma forjada contra você prosperará, e toda língua que se levantar contra você em juízo, você a condenará. Este é o seu direito como servo do Senhor. Comente agora: o inimigo não vai me parar. Enquanto você ouve esta palavra, uma fúria cresce no inferno. O inimigo está em pânico porque o segredo dele foi exposto. A sua principal estratégia, o silêncio, foi desmascarada. Neste momento, ele está tentando de tudo para te distrair, para fazer você fechar este vídeo, para colocar uma incredulidade em seu coração. Ele vai te dizer que isso é apenas mais uma mensagem motivacional, que nada vai mudar. Resista a essa sugestão. Permanecer aqui até o fim não é apenas assistir a um vídeo, é um ato de guerra espiritual. É você dizendo ao inferno: eu não serei mais enganado, eu não vou desistir. Eu vou receber o que é meu. Cada segundo que você permanece conectado aqui é um golpe que você dá nas estruturas das trevas. Mas aqui está a grande virada, o detalhe que o diabo, em sua arrogância, não conseguiu prever. O que o inimigo não sabia é que o silêncio que ele usou como arma para te atormentar, Deus estava usando como um tempo estratégico para te preparar. Enquanto o adversário se ocupava construindo muros ao seu redor,
Deus estava do outro lado te ensinando a voar. Enquanto ele cavava um abismo para te aprisionar, Deus estava construindo uma ponte para a sua vitória. O silêncio não era a ausência de Deus. Era a sala de aula de Deus. Era o casulo onde suas asas estavam sendo formadas. A sua espera não foi em vão. Foi sua preparação para o nível de glória que está vindo sobre você. Escreva: estou em batalha, mas minha vitória já está a caminho. Mas agora, o tempo do silêncio terminou. O som que quebra a quietude não é um sussurro, mas um rugido. É o rugido do leão da tribo de Judá, Jesus Cristo, que se levanta do seu trono em seu favor. Ele ouviu cada palavra, sentiu cada dor, e agora ele mesmo entra em cena como o comandante dos exércitos celestiais. O inimigo pode ter construído suas barreiras, mas ele não contava com a intervenção direta do Rei dos Reis. A autoridade que emana de Jesus desfaz todo o plano das trevas, derrete toda a muralha de bronze e quebra todo o jugo de ferro. Sua oração não apenas pediu ajuda, ela convocou o general para a linha de frente da sua batalha. E quando ele entra na guerra, a vitória não é uma possibilidade, é uma certeza absoluta e irrevogável. A terra pode tremer, mas o céu está entrando em ação. A palavra do Senhor para você hoje é a mesma que foi dita a Daniel. Não temas, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Ouça isso com todo o seu espírito. Desde o primeiro dia, não foi ontem, não foi hoje, foi no exato instante em que sua fé, mesmo que pequena, se transformou em oração. A ordem para a sua vitória foi liberada naquele momento. O que você viveu até agora não foi um período de negação divina, mas um tempo de trânsito da bênção. A resposta viajou por territórios hostis, mas nunca parou, nunca foi derrotada e nunca voltou para trás. Ela está chegando ao seu destino final, a sua vida. Essa ordem celestial mobilizou uma força que abala os fundamentos do inferno. Imagine legiões de anjos guerreiros, com espadas de fogo desembainhadas, sendo despachadas com uma única missão: executar a sentença de Deus em seu favor e entregar o seu milagre em suas mãos. O que você percebia como silêncio era, na verdade, o som ensurdecedor da marcha desses anjos, o bater de suas asas poderosas e o clangor de suas armaduras celestiais. Eles não vêm para negociar com o inimigo. Eles vêm para cumprir uma ordem do rei. Eles têm seu nome, seu endereço e a descrição exata da sua vitória. A operação de resgate e restauração da sua vida não está para começar. Ela está em sua fase final de execução. Prepare-se para ver a manifestação. Agora mesmo, comece a sentir. Ouça no seu espírito o som de correntes se partindo. Não é um som suave, mas o estrondo violento de metal sendo pulverizado pelo poder de Deus. As correntes da escassez financeira que te mantinham preso ao dia de hoje, sem esperança para o amanhã, estão se desintegrando. As correntes de enfermidade que afligiam seu corpo estão sendo quebradas. As correntes de vícios, de depressão e de opressão que te seguravam em um cativeiro emocional estão sendo aniquiladas pela força do Espírito Santo. O que te prendia não existe mais. Caminhe em liberdade. Respire fundo o ar da sua libertação. Você não é mais um cativo. Você foi liberto pelo sangue do Cordeiro, e essa liberdade está se manifestando em sua realidade física agora. O véu da confusão que te cegava está sendo rasgado de cima a baixo. Aquele nevoeiro mental, aquela incapacidade de tomar decisões, aquela sensação de estar perdido, tudo isso está sendo dissipado pela luz de Cristo. De repente, a clareza começa a inundar a sua mente. Ideias divinas, estratégias que você nunca imaginou, começam a brotar em seu espírito. A voz de Deus, que parecia distante, agora se torna nítida e clara, guiando seus próximos passos. Onde havia dúvida, agora haverá certeza. Onde havia medo de errar, agora haverá a ousadia de um filho que sabe que está sendo guiado pelo Pai. Deus
está restaurando o seu discernimento para que você veja o que Ele vê e caminhe nos caminhos que Ele já preparou para você. As portas que estavam trancadas, seladas e guardadas por sentinelas demoníacas estão sendo arrancadas de seus umbrais. Não estão se abrindo lentamente, estão sendo arrombadas por anjos poderosos sob a ordem de Deus. A porta do emprego que parecia impossível, a porta da reconciliação familiar, a porta da casa própria, a porta do ministério, todas as portas que o inimigo fechou para te frustrar estão agora escancaradas diante de você. O tempo de bater e não ser atendido acabou. Prepare-se para uma avalanche de oportunidades, para um fluxo de favor divino que te alcançará de todas as direções. O que estava retido será liberado em dobro. Deus está te restituindo em tudo o que foi roubado. Digite: tudo está sendo restaurado agora, em nome de Jesus. A luz do trono de Deus está invadindo cada cômodo da sua casa. Sinta essa presença agora mesmo. Essa luz não é apenas uma metáfora. É uma substância espiritual que expulsa toda e qualquer treva. Ela está entrando no seu quarto e dissipando a insônia e a angústia. Ela está entrando na sua sala e expulsando a contenda e a tristeza. Ela está purificando o seu ambiente, santificando o seu lar, transformando sua casa em um portal do céu, um lugar onde os anjos têm prazer em habitar e onde as trevas não podem mais operar. Cada sombra de depressão, cada espírito de medo, cada raiz de amargura está sendo consumida por este fogo santo. Sua casa está sendo selada como território de Deus. Comece a prestar atenção aos detalhes. As chamadas coincidências que acontecerão nos próximos dias são, na verdade, os anjos de Deus trabalhando nos bastidores em seu favor. Aquela pessoa que te ligará do nada, aquele dinheiro que aparecerá de uma fonte inesperada, aquele favor que você receberá sem ter pedido, nada disso é por acaso. São os agentes celestiais executando o plano divino, movendo peças no tabuleiro da sua vida para te posicionar para a bênção. Eles estão desfazendo as armadilhas que o inimigo preparou, redirecionando pessoas que poderiam te ferir e colocando em seu caminho os seus anjos em forma humana, aqueles que serão canais de Deus para a sua vitória. O invisível está orquestrando o seu milagre no visível. Uma unção de cura está sendo derramada sobre você. Não apenas a cura para o seu corpo físico, mas a cura para as feridas da sua alma, aquelas que ninguém vê. A dor da traição, o luto pela perda, a cicatriz da rejeição, tudo isso está sendo tocado pelo bálsamo do Espírito Santo. Uma paz que excede todo o entendimento está preenchendo o vazio em seu peito, acalmando a tempestade em sua mente e restaurando a alegria de viver. Você não precisa mais carregar esse peso. Entregue-o a Ele agora. Sinta o amor do Pai te envolvendo como um cobertor quente, te dizendo que você é amado, que você é valioso e que sua história de dor está sendo reescrita com a tinta da redenção. Comente: minha casa já está sendo tocada pelo céu. Olhe pela fé e veja. O deserto da sua vida está florescendo. O solo seco e rachado pela espera e pelas lágrimas está agora recebendo uma chuva torrencial do céu. E com essa chuva, as sementes da promessa que você plantou em oração e que pareciam mortas estão começando a brotar. Pequenos pontos verdes de esperança estão surgindo por toda parte. Onde havia aridez, agora há vida. Onde havia morte, agora a ressurreição. Este não é um sonho, é uma visão profética do que já está acontecendo no reino espiritual e que em breve será a sua realidade palpável. A paisagem da sua vida está sendo transformada. O tempo da colheita chegou. O que era um deserto se tornará um jardim exuberante para a glória de Deus. Em nome de Jesus, com a autoridade que Ele me confere como atalaia de Deus, eu decreto e declaro sobre a sua vida: o ciclo de derrota, de miséria e de adiamento está quebrado. Agora, eu libero sobre você um decreto de rompimento. A partir deste dia, a maldição da escassez que te perseguiu é substituída pela aliança da abundância de Abraão. A sentença de estagnação que o inimigo escreveu contra você é apagada pelo sangue de Cristo.
e reescrita com a promessa de avanço e prosperidade. Todo laço, toda armadilha, todo decreto do inferno contra sua casa, sua família e suas finanças é tornado nulo e sem efeito. O martelo de Deus soou em seu favor e a decisão do tribunal celestial é irrevogável. A sua nova estação começou. Eu profetizo que você olhará para trás, para este tempo de deserto e de silêncio, e não reconhecerá a pessoa que você era. A vergonha da espera será completamente engolida pela glória do seu testemunho. As pessoas que te viram chorar te verão sorrir. Aqueles que duvidaram da sua fé serão forçados a glorificar o Deus a quem você serve. Sua história de superação não será apenas para você. Ela se tornará um farol de esperança para outros que estão perdidos na mesma escuridão que você um dia enfrentou. Deus está transformando sua maior dor em seu mais poderoso ministério. O que foi um campo de batalha se tornará um púlpito para anunciar as maravilhas do Senhor. Agora, feche os seus olhos por um instante, se puder, ou apenas se concentre em minha voz. Use a sua fé como olhos espirituais. Veja-se agora mesmo recebendo aquela notícia que você tanto espera. Sinta a emoção de assinar o contrato da sua casa nova ou do seu novo emprego. Visualize a paz reinando em sua família. Veja seus filhos seguros e abençoados. Sinta a saúde e a força fluindo por todo o seu corpo. O que você está vendo agora pela fé não é uma imaginação vazia. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Você está neste momento tocando na substância do seu milagre. O que você visualiza em fé, Deus estabelece na realidade. Por muito tempo, você andou por fé e não por vista, como ordena a palavra. Você creu sem ver, louvou sem sentir e perseverou sem ter evidências. E por causa da sua fidelidade em meio à escuridão, Deus decreta que a sua estação mudou. Agora, você começará a ver aquilo pelo que você andou por fé. A prova das coisas que não se viam está se materializando diante dos seus olhos. O que era apenas uma promessa distante está se tornando seu endereço atual. Prepare-se para tocar, para ver e para viver o que antes era apenas um sonho no seu coração. Sua fé foi testada, aprovada e agora está sendo publicamente recompensada pelo Deus que é fiel para cumprir o que prometeu. O inimigo está oficialmente derrotado e envergonhado em relação à sua vida. Seus planos foram frustrados, suas estratégias foram expostas e suas legiões foram dispersas pelo poder do arcanjo do Senhor. Tudo aquilo que o diabo planejou para o seu mal, para te destruir, para te humilhar e para te fazer desistir, Deus está pegando agora e transformando em um bem poderoso, em uma bênção sem medida, em um testemunho que abalará as estruturas do inferno. Sua oração, aquele clamor solitário em seu quarto, não apenas alcançou os céus e trouxe uma resposta, ela mudou permanentemente a atmosfera espiritual sobre você. Onde havia uma nuvem de opressão, agora paira a nuvem da glória de Deus. A vitória é total e completa. A pessoa que começou a assistir a esta mensagem não é a mesma que está terminando. Algo mudou dentro de você. A esperança que estava morta ressuscitou. A fé que estava adormecida despertou. E a força que você pensou ter perdido foi renovada pelo Espírito Santo. O que aconteceu aqui não foi um acidente. Foi um encontro divino marcado na agenda de Deus para a sua vida desde antes da fundação do mundo. Você foi guiado até aqui para receber a chave da sua vitória e a revelação que te liberta para sempre da mentira do silêncio. Guarde esta palavra em seu coração, medite nela e nunca mais permita que a dúvida encontre lugar em sua mente. A sua identidade de filho amado e vitorioso foi selada hoje. Escreva: minha história foi tocada por Deus hoje. Esta unção de rompimento que você recebeu
não deve terminar em você. Neste momento, o Espírito Santo está colocando em seu coração o rosto de alguém que você conhece. Alguém que está passando pelo mesmo deserto, que está orando e ouvindo o mesmo silêncio, que está a um passo de desistir. Não hesite. Seja você o anjo de Deus na vida dessa pessoa. Envie esta mensagem agora e seja o canal pelo qual a esperança irá invadir a vida dela, assim como invadiu a sua. E para que você permaneça conectado a esta fonte de poder, se inscreva neste canal e ative as notificações. Juntos, continuaremos a tomar o céu por força e a manifestar o reino de Deus aqui na terra. Se inscreva no canal agora e compartilhe com alguém que precisa desse milagre. Portanto, receba esta palavra final como um selo sobre o seu espírito. O céu desceu sobre a sua causa. O silêncio foi quebrado para sempre. A batalha invisível foi travada e vencida pelo poder do Cordeiro. Sua história foi alterada de forma irrevogável. A partir de hoje, você não andará mais como um órfão espiritual, mas como um herdeiro de todas as promessas. Levante a sua cabeça, enxugue suas lágrimas e comece a caminhar na direção do seu milagre, pois ele já está vindo ao seu encontro. A guerra acabou, o tempo da sua exaltação chegou. Nada, absolutamente nada, será como antes. O poder que ressuscitou a Cristo dentre os mortos habita e opera poderosamente em você. Comente: nada será como antes, o céu desceu sobre minha vida hoje.